Cara, o governo tá mexendo com o seu bolso de maneira profunda nesse momento e você não tá entendendo nada. Então, nesse vídeo aqui, eu vou te explicar o que o governo tá fazendo com o seu dinheiro, tanto com os seus investimentos, quanto com o seu futuro e quanto com o que ele deveria fazer e ele não faz. Ou seja, cortar os gastos, cortar na carne. Eu vou te provar que o governo tá fazendo uma baita besteira com o seu dinheiro e que você nem tem ideia disso. Então, acompanhe esse vídeo até o final. E pessoal, como as mudanças são muito grandes, tem muitas mudanças acontecendo nessa lei, que vale lembrar aqui, trazendo a cronologia, né? Ela começa com uma indicação de que teríamos uma mudança na regra de IOF. E essa mudança atingiu uma série de fatores da economia como um todo. Tinha mudança para empresas, tinha mudança para fundos de investimento, para investidores, mudava tanta coisa que muita gente, muitos ramos da economia começaram a reclamar. E aí isso deu um barulho horrível, né? A popularidade do governo, que já não é das melhores, ela foi por água abaixo. E aí, depois disso, o Haddad foi pressionado pelo Congresso a rever, né? Pensar numa alternativa. Como fazer para não impactar tanto assim o IOF. Então ele volta com uma medida que é, não, vamos diminuir as cobranças do IOF, que na verdade ele não tirou tudo, ele diminuiu algumas cobranças e vamos implementar novos impostos. E aí nessa brincadeira a gente tem uma quantidade de impostos sendo propostas agora por essa MP muito maior do que era proposto inicialmente no IOF. Então foi meio que assim, eu vou morder um pouquinho menos aqui, mas eu mordo aqui também para equilibrar. No final, vai doer dos dois lados, porque a mordida ela tá ali e ela vai machucar. E aqui até tem uma preocupação. Depois que você criou o imposto, é muito mais fácil você subir esse imposto. Criar é sempre mais difícil do que subir. Então essa artimanha de você criar um novo imposto para compensar um imposto que nem existe, então não tem compensação nenhuma, ela serve também para que você no futuro possa aumentar esse novo imposto ou antigo, como eles quiseram dizer aqui. Então é muito complexo, a gente tem que ficar atento nos impactos que isso pode ter para a nossa economia. Agora, eu vou tentar passar um por um aqui quais são os impostos novos criados pelo nosso governo e eu vou precisar de uma cola, porque de fato é imposto pra caramba. Então vamos lá. Primeiro que nós colocamos aqui, né, o IOF sobre o risco sacado e crédito corporativo. Eles querem aplicar 0,38% ali de alíquota nessa galera. O que é isso daqui? Para começar, quando uma empresa precisa antecipar um recebível, ela tem um crédito a receber e ela precisa antecipar esse recebível, ela procura um fundo, por exemplo, um FDIC, um fundo de direitos creditórios. E esse fundo pode usar o dinheiro que os investidores colocaram nele para financiar essa operação. E aí, né, além dos juros que ele cobra nessa operação, o governo quer incluir também o IOF. Pensa comigo aqui agora. Você tem uma operação para uma empresa que está precisando de liquidez e você vai botar imposto na operação de liquidez daquela empresa. Você vai aumentar o custo do Brasil. E aqui é tão confuso que ainda não está claro nem se o pagamento desse IOF vai ser sobre os cotistas do FDIC ou se o pagamento do IOF vai ser na operação entre quem precisa emprestar o dinheiro contra quem está tomando o dinheiro, ou seja, o risco sacado e cedente da estrutura. Então, uma confusão, mas que vai aumentar. Ele até disse que no caso, né, das operações de IOF, poderia ser reduzido em até 80% esse componente fixo ou eliminado se passassem as tributações em cima da renda fixa e as outras que eu citei para você. Mas, novamente, nada está muito claro. Outro aqui que eles podem cobrar é o imposto sobre o FDIC. Então, como eu falei para vocês, tem o IOF sobre as operações, que não ficou claro se é sobre a operação ou sobre o cotista do fundo, e tem também sobre o FDIC, que seria também no 0,38. Pode ser que isso aqui seja uma interpretação errada da lei, que ela de fato está muito confusa, né, da MP, que está muito confusa. Mas, a princípio, você poderia ter 0,38, inclusive, nas duas pontas. Pegando aqui, seguindo na nossa cola, mudança no CSLL, né, que é uma contribuição sobre o lucro líquido, né, especialmente aqui das fintechs e instituições financeiras. Hoje, ela varia entre 9% e 20%, e aí o governo quer propor que eles vão pagar agora entre 15% e 20%. Então, não tem mais entre 9% e 15%, não existe mais essa banda, todo mundo vai pagar mais. Você pensa, né, já tem um custo absurdo no Brasil para você empreender. Fintech, por exemplo, tem um custo muito alto de tecnologia, de investimento, é um case de fato que você gasta muito dinheiro para manter de pé, né? Você tem todo um custo de observância para ser uma operação no mercado financeiro, compliance, legal, enfim, administrativo, uma série de operações para cumprir regulações do Brasil que já são gigantescas e você ainda vai ter que pagar mais ainda sobre o seu lucro. É um incentivo perverso aqui. Por um lado, você pode captar muito mais. Por outro, você pode incentivar essas empresas a simplesmente fecharem as portas e emprestarem dinheiro para o Tesouro e pegar 14,75% ao ano sem fazer nenhum esforço. O que a gente pode ter com isso? Desemprego aumentando, mercado de trabalho mais fraco, fuga
de capital do Brasil, procurando países que de fato incentivem o empreendedor. Outra mudança que está aqui, essa daqui me irritou muito, pessoalmente, que é a mudança do IOF sobre o VGBL. Gente, por que essa me irritou muito? Quando a gente olha o mercado de previdência privada, quem acompanha minimamente a Grão sabe que nós lutamos muito contra as taxas elevadas, né, que os bancões fazem nesse produto previdenciário, né? Então o bancão tinha taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, taxa de administração alta, totalmente fora do padrão do mercado compatível com aquele tipo de produto, né? Ou seja, o cara cobrava 2, 3% para comprar Tesouro Selic, que você pode fazer isso praticamente de graça, né? Depois de tanta luta, algumas dessas taxas praticamente foram destruídas, elas não existem mais, como por exemplo a taxa de entrada. O que era uma taxa de entrada? No momento que você investia, você pagava um pênalti por isso. Então vamos supor que você pagasse uma taxa de entrada de 5%. Se você investe R$100, R$5 desses seus R$100 iriam para a mão do banco, como uma tarifa por você ter investido naquele produto. Isso é absurdo, isso era bizarro o que acontecia no mercado previdenciário. Depois de tanta luta da Grão e de outras pessoas no mercado financeiro, essa taxa praticamente não existe mais. Inclusive, eu não vejo isso faz muito tempo. Se alguém aqui encontrar algum fundo de previdência com taxa de entrada, coloca aqui no comentário pra gente avaliar, porque realmente eu não vejo faz muito tempo. E aí, nosso querido governo olha e pensa, previdência, né, investimento pro futuro, o que eu vou fazer? Vou tributar. E aí ela bota uma taxa de entrada sobre os aportes superiores a R$50 mil. O discurso aqui é de que quem investe mais de R$50 mil de uma única vez é uma pessoa que tem muito dinheiro, é o rico, então ele vai pagar mais imposto, essa é a defesa. Só que isso não faz sentido, porque muitas pessoas utilizam o veículo do VGBL no momento que eles querem se aposentar. Então imagine, você acumulou seu dinheiro durante toda a sua vida e você não conhecia os benefícios de já acumular na Previdência e tá tudo bem, pode acontecer com qualquer um. E aí na hora que você vai se aposentar, você decide, putz, eu descobri que tem a Previdência privada. Eu vou pegar esses R$800 mil que eu acumulei nos últimos 30 anos e vou transferir para uma Previdência privada para transformar em renda junto com uma seguradora. Você não vai conseguir fazer isso sem pagar 5%. Então, esses R$800 mil que você acumulou sua vida inteira, na hora que você investe na Previdência, você vai pagar R$40 mil para o governo só por investir na Previdência. Sendo que vale lembrar, esse seu dinheiro, você já pagou imposto de renda nele quando recebeu, você já pagou imposto de renda nele quando você sacou do investimento que você estava, óbvio, se não for um investimento isento, se bem que eles não existem mais agora, né? Se a CMP passar. E aí você vai pagar de novo mais um imposto para poder investir para se aposentar. Isso assim, verdade, isso assim é absurdo, é inaceitável esse tipo de mudança na forma como você cobra a tributação de um fundo de previdência. Outra desculpa que eles estão colocando é que as pessoas utilizam o VGBL para o planejamento sucessório. E óbvio que iriam utilizar. O produto foi feito também com essa característica. Então, assim, isso não faz o menor sentido. Espero muito que essa aqui especialmente mude, porque ela talvez seja uma das mais injustas que foi lançada aqui, apesar de atingir, segundo o governo, uma parte muito pequena, 0,8% dos aportes. Só que ele não entende a lógica utilizada para isso, ou finge que não entende. Vamos lá, agora mais um ponto aqui, e esse aqui, ele machuca muita gente mesmo. A retirada da isenção da renda fixa incentivada. Primeiro, deixa eu contextualizar o que é uma renda fixa incentivada, né? O governo lá atrás decidiu que queria incentivar alguns ramos da economia. Quais são os ramos da economia que ele queria incentivar? Basicamente, o setor imobiliário. Para quê? Para que mais construtoras entrassem no mercado, mais casas fossem construídas e com isso talvez o preço das casas ficassem mais baratos, mais acessíveis e todo mundo poderia ter a sua casa própria. Cara, genial a ideia. Eu vou incentivar esse mercado, fazer com que esse mercado cresça, porque quando você tem mais oferta, na teoria, o preço vai cair e com isso vai ficar mais acessível para todo mundo. E aí ele cria instrumentos que financiassem essas construtoras, porque com dinheiro próprio seria muito difícil crescer. Ela cria instrumentos de captação de recursos no mercado financeiro, que é a famosa LCI. Além do mercado imobiliário, que é letra de crédito imobiliário, por isso LCI, nós temos também alguns ativos para o setor agrário, né? Que se você pegar ali o agronegócio, é de fato o motor do Brasil, né? Representa ali basicamente todo o crescimento do PIB no último resultado que saiu. Então, para incentivar também o setor agrícola, ele criou o mesmo modelo. Então, você tinha alguns veículos de captação de recurso para que esse recurso fosse mais barato, as empresas desse setor pudessem se financiar de forma mais barata e investir nesse setor. Desde então, vocês devem ter notado que nos últimos anos houve um boom
um boom muito relevante no mercado imobiliário, por exemplo, né? Por onde você passa, tem casa sendo construída. Tem o Minha Casa Minha Vida, que é um projeto super legal, uma bela ideia do governo também, não vamos só bater aqui, a ideia do Minha Casa Minha Vida é muito legal, né? Você tem programas para facilitar a entrada, você tinha uma série de programas para ajudar ali a construção civil a conseguir aumentar a produção para que você tenha mais casas e a população a comprar. Então, LCA, LCI, debêntures incentivadas, né, que também são do setor de infraestrutura, que também foi beneficiado por isso, e geralmente são empresas maiores, né, que constroem rodovias, portos, projetos que de fato ajudam no crescimento do Brasil. Isso tudo foi feito para que, dado que o Brasil tem um custo Brasil já muito elevado, alguns setores pudessem ser incentivados a aumentar a sua produção, a crescer, para que no todo o nosso bolo fosse maior. A ideia era, vamos favorecer aqui construção civil, vamos favorecer aqui infraestrutura e o agronegócio para que eles sejam os motores de crescimento do Brasil e criem condições para que todo mundo colha frutos disso. Então, é uma ideia muito boa. E aí o governo agora olha e fala, tô precisando parar de gastar, né? Porque o governo tá enrolado, o fiscal tá péssimo, e em vez dele olhar e falar, ah não, onde eu posso cortar o gasto, ele pensa, onde eu posso aumentar a receita. Aumentar a receita do governo é aumentar a tributação. Tem uma galera aí que não paga imposto, vamos botar para pagar imposto. E aí fizeram a proposta de cobrar 5% de imposto de renda sobre o rendimento desses ativos, tá? Qual é o problema disso aqui? Você vai tornar essa indústria muito menos atrativa. E com isso, você vai pegar e vai ter uma demanda menor por esses ativos. E por fim, você vai ter menos funding para as empresas. Então, as construções, o crescimento do mercado imobiliário, o acesso à casa própria, né, o acesso do produtor agro a um financiamento que facilite para que ele possa, de fato, continuar movendo o Brasil e o PIB do Brasil, vai secar. Então, é uma medida que ela parece inteligente por um lado, porque você vai aumentar a sua arrecadação, é um fato, é um imposto novo, sempre aumenta a arrecadação, só que do outro você vai diminuir o PIB. Se você tem um PIB menor, no longo prazo, a população vai ter uma renda menor. Se a renda está menor, no longo prazo ninguém investe. Se ninguém investe, você não vai pegar esse rendimento aqui. Então, assim, você está realmente acabando ou estragando um produto que foi muito bem pensado e com um motivo muito legal. Tá? Vamos seguir aqui. Agora vem uma tributação que eu acho boa. Aqui também não vou dizer que as tributações são todas ruins. Essa aqui eu adoro e para mim tinha que ser maior ainda. Tributação das bets, apostas online. O impacto aqui dessa arrecadação é estimado em 2,5 bi, para vocês terem uma ideia. Hoje, ela é 12%, a tributação sobre os ganhos nas bets, e ela é 18%. Vou ser honesto, para mim isso aqui tinha que ser 60%, 70%. A gente tinha que destruir as bets. Bets não fazem o menor sentido, na minha opinião. Elas acabam com a qualidade de vida de diversas famílias. Então, uma coisa que faz um mal absurdo para a população brasileira, o governo taxa apenas em 18% agora. Né? Antes era 12%, agora vai ser 18%. Por que não tinha que taxar isso aqui igual taxa o álcool? Tem que taxar isso aqui igual taxa o fumo? Tem que ser uma taxação absurda. Se bobear, gente, produtos de beleza tem taxação maior do que 18%. É um negócio bizarro. A bet que ferra com a família. Gente pegando Bolsa Família e investindo em bets. Então aqui tá um imposto bom, o governo fez muito bem e deveria aumentar. Além disso, né, agora tem uma outra taxação que eles inventaram aqui, que é uma taxação em CDB, Tesouro Direto, nos outros ativos de renda fixa. Então eles vão mexer na LCI, LCA, nos isentos e tinham os outros. Quais eram os outros? Né? Eram os ativos que tinham a tabela regressiva. Quando você aportava, ela começava com 22,5% de imposto. E aí, após 2 anos de investimentos, você trazia essa alíquota para 15%, que é a menor alíquota possível. O governo está propondo acabar com essa regra. Agora todo mundo paga 17,5%. Não tem mais alíquota intermediária. E aí você pode pensar, não, mas aí é bom, né? Eu podia pagar 22,5, agora eu vou pagar 17,5, né? Na média vai ficar bom para mim ali, né? Só qual é o problema disso? Ele está incentivando investimento de curto prazo. Ele está incentivando a pessoa a ficar olhando para o pé. Por quê? Botou lá a alíquota 17,5, você não tem nenhum benefício em esperar 2 anos. Se eu não tenho nenhum benefício em esperar 2 anos, para que eu vou comprar um CDB de 2 anos? Eu vou comprar um CDB de liquidez imediata. Qualquer momento eu posso sacar 17,5 de imposto, não tenho que esperar 2 anos. Então você está encurtando o horizonte de investimento dos investidores. Isso é extremamente perigoso, porque quando você encurta esse horizonte de investimento, esse olhar vira um olhar de curto prazo, as pessoas tendem a não conseguir acumular patrimônio, não conseguir acumular no longo prazo. A gente defende muito aqui o olhar de longo prazo para os investimentos. Então, eu acredito muito que isso aqui é um tiro no pé. Você vai fazer com que as operações fiquem todas mais curtas, né? E com isso as pessoas fiquem vendendo e comprando com mais velocidade. E no final, isso aqui não vai gerar nem renda. Porque o cara vai ficar comprando e vendendo tudo no curto prazo, vai ter prejuízo e não vai gerar nem imposto para o governo. Então, no final, é ruim para o governo e ruim para você, tá? Tem um único ponto aqui que pode ser positivo, que eu achei interessante, tá? Aqui, eu não estou dizendo que é positivo não, mas eu achei interessante, que é o fato de que há, talvez, a possibilidade de você compensar
o imposto entre classes de ativos. Porque, na verdade, essa medida ela não aplica-se só ao CDB, a renda fixa, o Tesouro Selic, eles estão querendo colocar isso também para renda variável. Então, por exemplo, o day trade pagaria 17,5, né? O cara comprou uma ação e vendeu, pagaria 17,5 em vez de pagar 15, que já paga hoje sem ser day trade. Então, assim, ele levaria lá. Só que qual é a vantagem? Você poderia compensar prejuízos. Então, hoje não é possível você compensar na pessoa física prejuízo em ação com renda fixa. Perdeu em ação, compensa em ação. Perdeu em renda fixa, compensa em renda fixa. Então, você poderia compensar um com o outro. Pode ser legal caso você venha ter prejuízos na sua alocação de renda variável. Mas aí que, novamente, eu estou sendo muito específico, né? É quem perdeu dinheiro pode se beneficiar perdendo menos, porque não vai pagar imposto de renda na renda fixa. Bom, então, aqui eu trouxe um resuminho, né, de todos os impostos que estão sendo aí veiculados, falados. Não significa que no momento que esse vídeo estiver no ar, você não vai ter novos impostos ou algo disso não possa ter mudado. É possível sim, diria até que é provável que vá mudar bastante coisa aí nos próximos dias, mas isso reforça aqui um ponto. O governo não está atuando no problema. Sabe o que o governo está fazendo? O governo precisava cortar os gastos. É isso, cortar os gastos. É isso que o governo tem que fazer. Mas o governo está pegando, né? O governo é uma família endividada, no cheque especial, com o cartão de crédito estourado e que agora resolveu, em vez de buscar uma forma de gastar menos, pedir dinheiro emprestado para a agiota. É isso que o governo está fazendo. Em vez dele gastar menos, porque é impopular gastar menos, né? Ninguém quer gastar menos. Imagine você tem a sua família, você ganha 5 mil reais por mês e todo mês você gasta R$1.000 com lazer com a sua família. E você percebe que, dada toda a tua estrutura de custo, você não consegue sobreviver com os outros 4 mil reais. Então você vai precisar cortar ali o lazer da família de R$1.000 para R$700. Aí você vai tirar R$50 da mesada do seu filho, R$100 da mesada da sua filha mais velha, você vai, sei lá, combinar com a sua esposa que vocês não vão mais sair pro restaurante 2 vezes no mês, vai sair só uma. Ou seja, é doloroso, é triste, é chato. Cortar gasto é muito chato. No início é um inferno cortar gasto. Ninguém gosta de cortar gasto. E o governo não gosta de cortar gasto porque ele fica impopular. Quando ele tira benefícios sociais, quando ele diminui os pacotes de benefícios sociais, ele vai ficando menos popular. Quando ele deixa de fazer uma obra na cidadezinha e faz uma festa e contrata o artista lá, ele fica menos popular. Então, assim, o governo não está fazendo o que ele deveria fazer. Ele está buscando nitidamente saídas desesperadas, sem pensar nem um pouco nas consequências que isso pode ter no longo prazo, tanto para os investidores, quanto para a economia, quanto para a economia real, para os empresários e até para o próprio governo. Porque não adianta, se você tem uma doença e você só trata o sintoma, você não vai se curar. Você tem que tratar a doença. E a doença aqui é o nosso descontrole com os gastos do governo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguardo vocês aqui num próximo conteúdo do nosso canal.